pessoal, boa noite. Piscou, deu segunda-feira. É um prazer gigante estar com você aqui novamente. Mais uma semana abençoada que Deus nos deu. Eu tô aqui sozinha hoje. O Eliseu não pôde estar conosco. Ele tá numa consulta que já foi marcada, remarcada. E hoje ele priorizou, né? Graças a Deus, a sua saúde. Então não está junto conosco. Eu tô muito feliz de estar aqui, de estar falando com você novamente. A semana foi de chuva para nós aqui, né? Do litoral de Santa Catarina. Também de muitas gripes e tudo mais. Então, eu desejo para você uma recuperação abençoada. E que a nossa semana aí, que já começou nessa segunda-feira linda de sol, que eu já botei roupa para lavar, que seja uma semana brilhante. Bom, você pode estar achando um pouco diferente essa composição de hoje. Nós não estamos diretamente ligados agora ao vivo, porque nós tivemos uma mudança na nossa agenda. Então, esse programa está acontecendo pela manhã. E agora à noite nós vamos passá-lo e nós vamos acompanhar você com as suas perguntas e as suas interações. Então, se eu não parar o telefone aqui para dar uma lida no recado que você mandou agora, é por isso, porque ele está acontecendo em outro horário. Mas pode mandar o seu recadinho, que a gente vai assistir junto o programa essa noite, e qualquer pergunta que você tenha, a gente vai conseguir tirar ali no nosso chat do YouTube ou do Instagram, tá bom? Bom, nós temos uma grata satisfação. A gente costuma dizer aqui que nós gostamos de falar e trazer aqui no Papo Top as pessoas que têm relevância no nosso município, as pessoas que acrescem, né, a nossa região de forma econômica, de forma social. A gente sabe que muitas pessoas nasceram aqui, investem aqui, mas também muitas pessoas de fora passam a adotar a nossa cidade com muito amor e passam a adotar também investindo e ajudando a nossa população. Eu fico muito feliz e de saber, né, e de trazer hoje aqui uma dessas pessoas que não é nativa daqui do nosso município, mas muito nos ajuda. São já quase 1 milhão, mais de 800 mil reais vindos através de emenda para o nosso município, que ajuda na educação, na saúde, e a gente sabe como nós, mesmo grande, precisamos aí de verba, né? A gente sem dinheiro não consegue nada. Quem vai no mercado hoje, ontem, amanhã, sabe a diferença da nossa conta no final do mês, né? Do final da conta. Então, nós chamamos aqui o deputado Jair Mioto e ele mexeu na sua agenda e disse, não, eu quero estar presente, eu quero falar com o povo de Camboriú através do Papo Top, que eu os amo muito. Tenho, inclusive, alguém de Camboriú dentro do gabinete, né, que traz as demandas de uma forma mais próxima. Então, eu quero dar aqui o meu bom dia, né, boa noite pro deputado Jair, que está aqui conosco. Obrigada, querido, por estar aqui junto conosco essa noite, esse dia, né? Eu que agradeço, com prazer estar com vocês aqui no podcast e à disposição para responder, para conversar, para dialogar com você e com toda a nossa audiência. Normalmente nós começamos a dizer que a gente gosta de começar do começo. As pessoas que passam por Camboriú, nas nossas avenidas e acabam vendo ali uma placa, né, uma propaganda, ou recebe mesmo um folheto falando das coisas que o senhor já propôs através do seu gabinete, mas aquelas que não sabem exatamente como começou, da onde o senhor veio. Pessoas gostam de falar com pessoas, né? Então, eu gostaria que o senhor contasse aonde o senhor nasceu, né? E como foi ali o início da sua criação? Como foi? Da onde vem o deputado Jair Mioto? Quem é o Jair? Então, eu sou natural de São Lourenço do Oeste, que é a terra da antiga Paraty. O pessoal de casa deve lembrar, né, do moleque bom de bola. Sim. Inclusive. Uhum. São Lourenço até hoje é referência no esporte, no futsal, um dos melhores times de futsal do estado. Até falar nisso, o Jaraguá do Sul já está na final, né? Ganhou de Joinville, também, que é uma potência. Então, São Lourenço do Oeste, terra da Paraty, que hoje é a Kellogg's. Sucrilhos Kellogg's também remonta à nossa infância. A Kellogg's está investindo em São Lourenço mais de 250 milhões de reais. Olha! Está trazendo para cá a produção da batata Pringles. Olha! Então, é uma referência também. Sim. Eu nasci em São Lourenço e saí de casa com 17 anos. Na época, era tradição os meninos, completando 17, 18 anos,
saíam para fazer faculdade, para estudar, né? Hoje o pessoal está com 37 anos e não sai de casa, né? Só para fazer um parênteses aqui. Sim, Mas sim. os tempos são outros. Certo. Eu saí de casa, morei 9 anos em Chapecó. Olha. Chapecó, fiz administração pela antiga Fundest, hoje Uno Chapecó, Unoesc, e inclusive completou 55 anos agora. Eu estive lá, esse ano fui um dos homenageados como alunos egressos. Quando nós fizemos, na época quando eu cursei administração, nós tiramos segundo lugar, o segundo melhor curso do estado. Olha. Só perdemos para a ESAG, que é a Escola Superior de Administração e Gerência, da UDESC, que é a escola estadual, a Universidade Estadual. Então, lá também fiz teologia, fiz pós-graduação em teologia em Chapecó, casei em Chapecó com a minha esposa, linda, maravilhosa. Chapecoense? Ela é chapecoense, mas ela tem mais um jeitinho de gaúcha. Tá. Gosta de chimarrão, de churrasco, Sim, sim. etc. Então, minha esposa, casamos em 94, sou casado já há 31 anos, casei no dia do professor, 15 de outubro, e 31 anos já de casamento. E depois de 9 anos morando em Chapecó, viemos para Florianópolis, estamos em Florianópolis desde final de 96, início de 97, e em Florianópolis assumi funções também do Ministério Pastoral, abri uma igreja, abri na verdade umas 2 ou 3 igrejas, mas na época eu era o pastor auxiliar, mas abri uma igreja como pastor titular, e agora estamos na 2ª igreja no bairro Estreito, e também fiz ciências políticas em Florianópolis. E em Florianópolis a minha esposa também, ela fez direito, farmácia, teologia, pós-graduação em teologia, e ela é master coach. Então você imagina eu casado com uma moça desse padrão, né? Sim, então, sim. Minha esposa se reinventou também, é uma grande bênção na minha vida. E em Florianópolis também fui vereador de 2005 a 2008, e concorri a deputado federal em 2014, fizemos 46.518 votos. Fui candidato até para ajudar o nosso, na época, deputado estadual, que foi o pastor Narciso Parisotto, da Igreja Quadrangular, que foi deputado por 5 mandatos e meio. Ele assumiu como suplente em 96, na vaga do prefeito aqui, Jandir Bellini, que se elegeu como prefeito de Itajaí. Sim. E o Parisotto entrou como suplente em agosto de 96 e se elegeu mais 5 vezes também como deputado estadual. Então, concorri em 2014, fazendo uma dobradinha com ele. Deu 46.518 votos. Eu até hoje não sei de onde que tanta gente votou em mim. Enfim, e a partir dali, então, houve uma transição na igreja. Então, em 2018, concorri a estadual, fomos eleitos. E em 2022 fomos reeleitos deputado estadual e estamos já como pré-candidato para a reeleição para o 3º mandato, se assim Deus quiser, e o eleitor também no próximo ano. Deputado, sim, Resumo do resumo. Pois é, eu queria saber, ali o senhor... Vou voltar, tá? Eu vou voltar para a gente poder explanar mais sobre isso, que é um dos focos do podcast. O senhor estudou primeiramente em Chapecó, o senhor atuou lá? Em Chapecó. Em administração, senhor. Administração. Isso. É a minha vocação, além da questão pastoral, ministerial, política, mas também é a área administrativa. Certo. E também a área musical. Fui professor de música, fiz 10 anos de piano clássico. Olha que coisa linda. Eu sou meio que um generalista, né? Tem várias áreas que eu gosto e me dedico. Então, gosto muito de estudar, como certas pessoas que eu conheço, que falaram agora há pouco aqui. Sim. Que também gostam. Gosto então, muito. Eu, durante muito tempo que eu aprendi, eu não tive herança de pai e mãe. Aliás, tive agora. Minha mãe, recentemente, nós vendemos a casa que ela tinha, deixamos para ela que era dela, na verdade, né, em São Lourenço do Oeste, e ela me abençoou com 70 mil reais. Olha! Então, eu já não posso dizer que não tive herança, né? Sim. Mas o que meu pai e minha mãe me ensinaram foram 3 coisas. Servir a Deus, igreja, trabalhar e estudar. Esse foi o legado que meu pai e minha mãe me passaram. Claro, ser honesto e tal, porque a igreja já implica nisso, né? Então, igreja, Deus, trabalhar e estudar. Então, foi algo que marcou minha vida durante todo esse período. Então, em Chapecó eu tive muitas atividades, né? Mas na área administrativa eu atuo também como secretário estadual de administração e finanças da Igreja do Evangelho Quadrangular. Que show! Nós temos em torno de 700 igrejas no estado
e toda essa gestão financeira que envolve Nossa, que responsabilidade, né? envolve não só a questão financeira, é a questão financeira, administrativa, contábil, patrimonial e jurídica. Então, todas essas funções fazem parte da função que eu exerço na igreja a nível de Estado. Deputado, o seu relógio tem 24 horas? Geralmente 26, 28. Porque eu tô vendo muitas funções e não tô encaixando, mas é muito trabalho. É muito trabalho. Mas quando você faz o que gosta, Sim. o trabalho se torna uma diversão. Sim. Né? Então, o meu dia a dia tem a ver com isso. Tem a ver com igreja, ministério, tem a ver com governo, cidadania, política e com gestão, administração. São as 3 coisas que... Eu sou palestrante, inclusive, também sobre a área de gestão, provisão, prosperidade. É uma área que me envolve muito e sou também muito entusiasta como pastor no crescimento pessoal das pessoas, no desenvolvimento do potencial das pessoas. Na igreja que eu sou pastor, nós temos pessoas que vieram para a igreja e começaram em funções bem básicas da empresa e hoje são gerentes, diretores, presidentes. A gente estimula muito isso, a questão da pessoa crescer, da pessoa se desenvolver, não viver dependendo de governo, nem de pai e mãe, de vovô, não. Deus nos criou responsáveis e responsivos para que a gente possa ter a nossa autoafirmação e conquistar, crescer, desenvolver em todas as áreas. E foi esse olhar que gerou no senhor a vontade de concorrer a um cargo público? Na verdade, eu nunca pensei em ser político. Né? Certo. Nunca esteve no meu radar. Foi algo que foi acontecendo no decorrer do tempo e, enfim, foi algo que Deus foi acrescentando na minha vida. E eu percebi que na política dá para fazer muita coisa boa, dá para ajudar muito as pessoas. Inclusive, foi algo que eu sempre fui e continuo sendo entusiasta da iniciativa privada, de você ser tudo aquilo que Deus te criou capaz de ser. Mas o que eu fui percebendo é que o governo, ele acaba tendo muita ingerência na vida do cidadão. Então, eu tinha até uma aversão à política. Eu fui percebendo que a política faz parte de todas as decisões da sociedade, em todos os países. Então, é algo imprescindível também. A gente não pode ficar alienado nem se omitir com relação à política, porque ali se travam, inclusive, batalhas ideológicas, batalhas religiosas até. Então, a gente se omitir, a gente acaba delegando a alguém que vai decidir por você sem te ouvir, sem te consultar. Então, a política acabou entrando como uma necessidade mesmo. O senhor foi vereador, né? Um cargo legislativo. Hoje, como deputado, também um cargo legislativo, né? Como foi o seu tempo como vereador? Então, fui vereador em Florianópolis, fui eleito em 2004 com 2.044 votos. Nossa. Foi o primeiro vereador evangélico que elegemos em Florianópolis e a gente fez um pacote na época, nós nos unimos, elegemos o vice-prefeito, elegemos 2 vereadores evangélicos e um suplente que também ingressou como vereador. Então, tínhamos um vice-prefeito e 3 vereadores. A gente até fazia uma analogia que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estava todo mundo no pacote. Sim, sim. Então, foi algo histórico em Florianópolis, o que aconteceu em 2004. E nós quebramos muitos tabus em Florianópolis. E cito apenas um fato importantíssimo, que Florianópolis era proibido construir igrejas na maioria das 42 praias. E quando nós entramos como vereador, eu fui proponente de uma lei, fui autor de uma lei que alterou o zoneamento e permitiu a construção de igrejas em todas as praias de Florianópolis. Nossa. Então, toda vez que abre uma igreja nos ingleses, que nos ingleses já era permitido, mas abre lá no Campeche, na Barra da Lagoa, quando vê alguém abrindo uma igreja nessas praias, eu me sinto muito gratificado, porque foi uma lei de nossa autoria. E quando nós apresentamos a lei, dos 16 vereadores, só 3 eram favoráveis, eu e os 2 evangélicos. Os outros eram contrários. Aí eu fui conversando com cada vereador, explicando e tal, porque o pessoal dizia, esse pessoal de igreja tudo, esses pastores são mercenários, são vigaristas, são... E a gente falava, olha, realmente existe pastor vigarista, como existe advogado vigarista, professor vigarista, como existe pai vigarista, como existe em todas as profissões. Com certeza. O ser humano está suscetível a ter pessoas que
realmente não têm postura, caráter, mas são a exceção. Claro. Aí nós fomos explicando, trouxemos pessoas, inclusive, que foram curadas. Lembro que à época nós trouxemos uma menina que foi curada de AIDS, né, através da oração. Trouxemos pessoas que mudaram de vida, que saíram da marginalidade em função da igreja. E os vereadores, então, entenderam que não é por causa de 2 ou 3 que destoam que a gente vai condenar os demais que fazem um trabalho abnegado, de renúncia, muitos voluntários e tal. E aprovamos por unanimidade, então. Olha. Eu tenho, inclusive, guardado a consulta de viabilidade do antigo IPUF, que falava que era proibido construir igreja na Avenida Pequeno Príncipe, por exemplo, do Campeche, em 2006. E depois que passou a lei, passou a ser autorizado. Então, eu tenho guardado o antes e o depois. É algo que me marca muito. Citar apenas um episódio da questão. Mas tivemos outras leis também. Sim. Mas é quando vê que o papel de pastor, ele conseguiu ir além dentro da política, né? Fazendo algo tão bom, né? Imagina não poder ter... A gente tem tanta igreja aqui, né? Em todo lugar a gente passa, a gente caminha e encontra. Sim. E eu fico muito feliz que a gente vê muitas igrejas cheias, né? Eu tenho visto... na minha juventude hoje, como tem tantas igrejas cheias, eu glorifico a Deus. E imagina se a gente não tivesse essa possibilidade, ainda mais na ilha, né? Que é tão vista, né? Com tantos maus olhos, assim, né? Por conta de carnaval e tanta coisa que acontece, né? Como a gente tem aqui em Balneário Camboriú também, que infelizmente tem uma má repercussão de fama por conta de várias casas noturnas e coisas do tipo, né? Deputado, deixa eu perguntar para o senhor. Aí o senhor sabe, porque é um salto considerável de vereador para deputado estadual. E o senhor já foi de vereador para deputado estadual? Sim. Quando fui a Florianópolis, eu fui trabalhar como chefe de gabinete do pastor Narciso Parisotto. Certo. Então, eu coordenava o gabinete e tal. Então, a gente foi adquirindo uma experiência nessa caminhada. Então, e mais a experiência de vereador também. Então, quando assumimos como deputado estadual, a gente conseguiu colocar em prática muitos dos sonhos e projetos que a gente já havia construído, né, planejado nessa época, nessa caminhada. Isso em que ano? Em 2018, eu assumi como deputado estadual. 2018. Fui eleito, assumi em 1º de fevereiro de 2019. E eu vi aqui, né? Eu tenho um folheto, também pesquisei, também tem o John, que me passou muita coisa. Mas ao todo, então, o senhor falou para mim há pouco, foram 35 leis em vigor. E quem é do legislativo sabe a dificuldade que é apresentar projetos de lei. Mas mais difícil ainda é transformar esses projetos em lei. Então, nós já temos em torno de 90 projetos de leis apresentados e desses, 35 já viraram lei. E um número interessante, no primeiro mandato, nós tivemos 16 leis aprovadas. No segundo mandato, que está dando... não chegamos no 4º ano ainda, nós estamos com 3 anos, praticamente, vai chegar a 3 anos, porque começamos em 1º de fevereiro. Então, nem chegou a 3 anos. E nós já temos 19 leis aprovadas. Então, 3 leis a mais em menos de 3 anos. E no primeiro mandato, em 4 anos, 16. Porque a gente vai aprendendo. Eu digo que a experiência é justamente aquilo que você levava um mês para fazer, você vai levar uma semana. Aquilo que você levava uma semana, você vai levar um dia. Aquilo que você levava um dia, você vai levar 1 hora. Faço essa analogia. Então, a experiência, ela contribui para isso. Mas jamais deixar que a experiência também nos leve à zona de conforto. Então, você nunca pode perder a juventude, a motivação de fazer, de criar, de inovar. Mas a experiência ajuda muito. Sim. Uma das últimas foi a vedação da exposição sexual infantil. Sim, essa lei repercutiu em todos os meios de comunicação do Estado, até em outros estados, que proíbe a exposição de crianças no âmbito escolar a danças e coreografias de conotação erótica, sexual, pornográfica. Eu acredito que é uma grande conquista para resguardar o direito das crianças, principalmente na primeira e segunda infância. Porque tudo que acontece na primeira e segunda infância vai ficar registrado na memória das crianças. Até aquilo que a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for adulto, idoso, vai se lembrar dele, porque é um HD virgem. Então, tudo que for impresso vai ficar marcado. Então, você imagina uma criança de 7, 8, 10 anos sendo exposta à pornografia, a danças eróticas, sensuais. Isso vai mudar toda
a vida daquela criança, vai criar impressões que a psicologia chama de vinculação primária, vai ficar impregnado. A criança vai levar isso para o resto da vida. Então, você estraga uma criança que vai ser um adulto com problemas, com dificuldades, com distorções sexuais. Então, é algo importantíssimo que vai preservar esta geração e as gerações vindouras, porque era algo que no Brasil parecia que estava velado, né? Aí surgiu o vídeo do Felca, você deve ter visto também. Sim, claro. E aquele vídeo, nossa, parece que trouxe consciência, abriu os olhos, mas também parece que nunca existiu isso. Sim, sim. E já era algo cultural do nosso país, a exposição de crianças, a sexualização precoce, a apologia, inclusive, a distorções, as situações. Então, acho que é importantíssimo preservarmos a inocência, a pureza das nossas crianças. E assim que elas forem adultas, então, elas vão ter, claro, a orientação, vão procurar saber e se posicionar com relação a isso, mas eu acho que é um crime que se cometia contra as crianças. Sim. Assim, a gente via nas escolas, nos colégios, várias denúncias de situações, de exposições, e repito, não é a maioria dos professores. Há alguns professores que tentam, ainda existe, que tentam criar muitas vezes uma ideologização das crianças, que tentam passar coisas que não estão no currículo escolar e que não faz parte da educação. Então, esse projeto ele é algo muito óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ter legislação para isso, para que as pessoas realmente tenham consciência de limites, de fronteiras, do que se pode e o que não se pode fazer. Então, é um projeto interessantíssimo Muito. e que vai preservar as nossas crianças. Nós aprovamos também na Assembleia Legislativa o projeto que proíbe a execução de músicas também que façam apologia ao crime, apologia às drogas, e tem muito hoje no Brasil. Hoje no Brasil nós vivemos hoje uma guerra cultural. Se você observar, hoje existem as áreas de influência da sociedade, a política é uma delas, mas se você observar a cultura, a música, as novelas, olha o que aconteceu no Rio de Janeiro há uns 15, 20 dias atrás, né? Então, hoje o que se tem muitas vezes nos filmes de Hollywood, até nas novelas, é uma apologia ao crime. Então, como é que se pinta às vezes num filme, como é que se pinta às vezes numa novela o criminoso? O mocinho é o Pablo Escobar, Sim. que merece até uma série, um bandido criminoso, é uma série com o nome dele. Sim. Então, como se fosse uma vítima. Como tem uma inversão de valores hoje, né? Muitas vezes se pinta na música também. Olha quanta música aí. Rap, funk, hip hop. Nada contra o ritmo, né? Sim. O ritmo serve para todas as letras. Eu sou contra. Mas veja, como é que você põe numa escola isso? Sim. Músicas fazendo apologia ao crime, às drogas. Então, eu acho que nós precisamos cuidar muito da educação e evitar que essas coisas nocivas à formação dos alunos realmente virem rotina nas escolas. Então, esse projeto veio para isso, para proteger as nossas crianças, proteger a infância. Nós tivemos aqui como convidado o presidente do Conselho Tutelar aqui de Camboriú, na época, né? Eu acho que muda de tempo em tempo, era o Diego naquele momento, e aqui de Camboriú, e ele nos contou a tristeza que é realmente da situação das nossas crianças, dos assédios, das violências, mas que é parte também do ambiente escolar e da desestrutura familiar, né, em primeiro lugar, e do ambiente familiar também. E da estrutura familiar, eu tenho sua lei também falando sobre o acesso à paternidade, o nome. Exatamente. O nosso Estado é um Estado conservador, Sim. É um Estado que defende a família, é um Estado de valores, é um Estado de pessoas trabalhadoras que... Eu geralmente digo que o perfil do catarinense, eu me identifico muito, porque é a minha realidade. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Se fosse hoje, meu pai e minha mãe estariam presos. Sim. Realmente, sim. Mas eu comecei a trabalhar cedo e eu trabalhava de manhã, estudava à tarde. Depois trabalhava de dia, estudava à noite. Então, o catarinense é muito disso, de querer ser alguém, de crescer, de não depender das pessoas, mas de ter a sua autonomia. Então, isso é interessantíssimo. Mas o nosso Estado, que é um Estado conservador, é um Estado família,
tem alguns números que não batem. Sim. Um deles, violência doméstica. Meu Então, um Deus. estado como o nosso, que é de maioria cristã, não pode ter esses números que tem de violência doméstica. Uhum. Nós temos que ter uma análise de consciência no nosso estado, nós temos que rever isso. Inclusive, esse nosso projeto que virou lei, ele traz um dado alarmante. No nosso estado, cerca de 3.800 crianças são registradas por ano sem o nome do pai. Então, veja, se nós somos um estado cristão, né, respeitando todas as demais religiões, mas Sim. a maioria, isso é um fato, não estou fazendo nenhuma manipulação de dados, nem criando narrativa nenhuma. Sim. É um fato, a maioria Claro. do nosso estado é cristão. Então, nós temos que ter uma conscientização da figura paterna, porque é preponderante a figura paterna na criação dos filhos. Então, esse projeto, ele vem para auxiliar, na medida em que ele determina que os cartórios, toda vez que for detectado o registro civil, nascimento de uma criança sem o nome do pai, o cartório deva orientar esta mãe sobre os seus direitos e principalmente sobre os direitos da criança. Uhum. Então, o cartório vai informar a Defensoria Pública, que é o órgão do Estado, que inclusive a Assembleia Legislativa, depois de anos, fez justiça à Defensoria Pública. Essa legislatura nós fizemos, nós equiparamos a quantidade de funcionários, as remunerações, para que a Defensoria Pública possa continuar fazendo esse trabalho nobre de defender as pessoas que não têm acesso à justiça. Então, é a justiça gratuita para as pessoas vulneráveis, as pessoas em vulnerabilidade social. Então, o cartório vai informar a Defensoria Pública, orientando as mães dos seus direitos. Então, a Defensoria Pública, com isso, vai receber essas mães. E esse projeto surgiu, inclusive, em parceria com a Defensoria Pública. Foi mais ideia deles do que nossa. Então, a Defensoria Pública vai receber essas mães e vai orientá-las, vai chamar o pai, vai tentar retificar essa situação. E, no caso em que não haja acordo, a pensão alimentícia, que é o mínimo que um homem digno, correto, deve fazer, né? Colocou um filho no mundo, além de cuidar, de zelar, de não ser um pai ausente, mas também arcar com as despesas. Então, eu acho que é um projeto que tem tudo a ver com o perfil do nosso Estado. Então, se está havendo uma dissonância, nós vamos procurar alinhar isso e que nós possamos ter essa consciência. Porque, repito, como falei antes, a questão da primeira infância, da segunda infância, a criança é um inocente, ela não tem defesa, então ela precisa da figura paterna para proteger, para orientar, para dar propósito, destino, para ser referência. Então é importantíssimo que a gente trabalhe essa questão da paternidade. Com esse projeto eu acho que nós vamos minimizar e reduzir esses números e fica o apelo aí para que os homens também assumam a sua responsabilidade, porque eu recebi, depois que nós aprovamos esse projeto na Alesc, eu recebi muitas mensagens nas redes sociais falando assim, olha, deputado, muito bom, eu já tenho 40 anos e ainda não tenho o nome do meu pai, não sei quem foi. Outros dizendo assim, eu já estou numa idade avançada e eu conheço meu pai, conheci, mas até hoje ele não pôs o nome no registro civil. E isso marca, para você ver como na primeira infância, a ausência da figura paterna. É óbvio que as famílias acabam suprindo isso com a figura do avô, do tio, alguém, mas é importantíssimo os homens terem essa consciência e é algo divino. A paternidade é o próprio Deus, mais de 300 vezes na Bíblia é chamado de pai. Então eu acabo representando Deus na vida do meu filho, da minha filha. Então é algo tão maravilhoso que nós não podemos abrir mão disso. E além de todo o espiritual, o emocional, o burocrático também. Eu trabalhei durante 12 anos no Cine, Sistema Nacional de Emprego, e antes do GOV, né, antes da necessidade do GOV, como era difícil você registrar os direitos das pessoas quando elas não tinham um pai, ou não tem, ou está desconhecido, ou a tristeza delas também dizerem que não, ele não é desconhecido, mas tem que colocar o desconhecido. Então a gente vai na dignidade mesmo da pessoa quando a gente informa algo tão inicial, tão importante, acaba gerando até um trauma na vida da criança que se sente rejeitada. E aí vamos ter um adulto com situações para superar. Então é importantíssimo esse projeto. Parece algo simples, mas eu sei que todo mundo que está me ouvindo aí sabe o que é a importância de um pai presente, uma mãe presente. Então nós precisamos restaurar esses valores que são tão
importantes, que é o valor da família, da paternidade. E hoje na sociedade também, nessa guerra cultural, há uma guerra também para desconstruir a figura paterna. Exatamente. Desconstruir a figura do homem. Então, nós precisamos de homens posicionados e que sejam responsáveis pelo seu papel na sociedade. Deputado, quando o senhor fala desses zelos pela família, zelo pela paternidade, é claro que a gente vê muito falando de princípios e valores aproximados da política de direita, né? Que é aquilo que nós no Papo Top também levamos, faz parte do nosso princípio, faz parte dos nossos valores. Quando o senhor trata desse tipo de assunto, trata dessas leis que vai mais ao encontro dos princípios de direita, o senhor também nos coloca que a direita não tem um partido só, né? Ela não tem a sigla que determina que esse é de direita e o outro não é. Então, o senhor se posiciona sempre ao lado da família, sempre ao lado dos princípios e destoando um pouco daqueles que acham que a direita só é daqueles que estão dentro daquele meio político, daquela sigla partidária, é isso? Então, o nosso Estado é um Estado de direita, Sim. não de agora. Né? Não a partir do presidente Jair Bolsonaro, que nós temos todo o respeito e votamos e apoiamos. O nosso Estado sempre foi um Estado de direita. Sim. Aqui o PT nunca governou. Então, se o nosso Estado hoje é o melhor Estado do Brasil, tem os melhores indicadores, é a sexta economia, podendo virar a quinta economia, é o Estado que mais cresce. O nosso orçamento do ano passado foi 52 bi. Para esse ano, que vai ser lançado por ano que vem, já está chegando a quase 60 bi, e cresce, tem qualidade de vida na saúde, na educação, em todos os setores, em que pese que o nosso grande gargalo é rodovia, é logística. Mas nosso Estado se não o melhor, mas um dos melhores do Brasil, é fruto não só das gestões atuais, mas das gestões anteriores, que sempre foram de direita. É um Estado tradicionalmente de direita. E a direita não tem dono, a direita... são as pessoas que têm esse posicionamento. Então, a gente respeita também o pessoal que é de esquerda, que também tem, cada um é livre para tomar as suas decisões, mas o que trouxe o nosso Estado a ser o que é hoje, e o estado que mais recebe migrantes do Brasil, todo mundo quer vir para Santa Catarina, e são muito bem-vindos, mas tudo isso é fruto de gestões de direita, gestões focadas justamente no empreendedorismo, da livre iniciativa, no potencial de cada um, de não depender do governo, mas também não depender de papai, de mamãe, de vovô, de vovó, se virasse alguém na vida. O ciclo da vida é o contrário, seu pai e sua mãe lhe ajudarem até os 18, 20 anos, depois é o contrário, é você ajudar seu pai e sua mãe. Sim. É você cuidar deles, é você suprir, retribuir tudo o que eles fizeram. Então, eu vejo que direita somos 75% até, quem sabe 80% do Estado somos de direita. Então, é algo importantíssimo de ressaltar, e a direita não tem dono. Sim, não tem um rótulo. Só aqueles daquele partido são de direita. Não, né? Exatamente. Não, exatamente. Em que pese que nós temos que fazer uma crítica também, que eu acho que o que nos falta na direita é a gente entender a questão social. A questão social, eu acredito que a gente tem que ensinar a pescar, sim. Mas tem situações que você tem que dar o peixe, senão a pessoa vai morrer. Senão a pessoa não tem condições. Sim. Então, eu acredito que nós precisamos, nós da direita, trabalhar um pouquinho mais essa questão social como uma bandeira também da direita. E o programa social, o que vai definir o sucesso dele não é aumentar o número de pessoas, é diminuir. É o número de pessoas que deixaram de depender do governo. Porque esse governo federal que está aí, eles querem que todo mundo fique dependendo do governo. Eu vejo quando alguém vai para uma emissora de TV e fala assim num debate presidencial, não, porque eu sou o pai desse, o pai daquela classe, sim, o pai daquela... Ele praticamente está dizendo que você é um inútil, que você não tem capacidade de gerenciar a sua própria vida, que precisa de um paternalismo para te dar as coisas. E entenda, algo social, pessoas em vulnerabilidade social, nós precisamos ajudar, sim. Não dá para dizer só ensinar a pescar, não. Nós temos que dar o peixe e ensinar a pescar. Para que com o passar do tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aquela pessoa possa se encaixar no mercado de trabalho, possa voltar a trabalhar, voltar a estudar e ter a sua autonomia. Então, tem data para começar o projeto social e tem data para sair. Tem um prazo para a pessoa
ter a sua dignidade. Mas, muitas vezes, nós da direita acabamos nos omitindo nessa área. Nós precisamos, sim, olhar com muito carinho essa questão social. Com certeza. Eu louvo a Deus quem pensa assim também, é da forma que eu penso. Eu sou há mais de 10 anos voluntária no Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos. E só quem convive, que vê, né, a tristeza de quem passa pelo vício, perde a sua família, eles realmente precisam de ajuda, precisam de um suporte para conseguir caminhar sozinho. E aprender também uma nova função, porque às vezes os gatilhos do vício estão dentro daquela outra pessoa, né, do passado, e eles precisam de um renovo para dar um novo passo para a sua vida, né? Então, eu concordo totalmente que nós precisamos também olhar com mais próximo do nosso lado social. Eu quero falar com o senhor que eu falei aqui nós temos uma figura muito amada, o John conhece muito bem, que é a Bugra. A Bugra, ela é presidente do Jardim Secreto de Davi, que é um ambiente muito gostoso, fica no nosso interior aqui de Camboriú. E a Bugra, ela tem um centro de terapia para crianças do transtorno autista e de outras neurodivergências, que lá, deputado, o senhor pode uma hora conhecer, leva o John, que o John leva para conhecer, que lá tudo é educado. O porco é educado, o peru é educado, a vaca é educado, o pônei é educado, que os animais rurais, eles estimulam as crianças a caminhar, né, do estrivo ali, botar o calcanhar no chão por conta do estrivo do pônei, a ter mais possibilidade de estimular a fala com o peru, que o peru fala, enfim. Os animais lá, eles são totalmente educados. E aí eu conversando com ela, quem que estaria aqui, ela disse, não, mas ele já fez lei pensando nos autistas. E eu quero que o senhor fale um pouquinho também sobre o acesso prioritário, né, que o senhor... Sim. Nós temos 2 projetos de lei que encaminhamos sobre a questão do autismo. Um deles virou lei. Certo. Que é os mesmos direitos de preferência para as pessoas com deficiência, PCDs, para os autistas. Então, quando eu vejo nas placas de preferência de estacionamento, algo bem básico, ou nos atendimentos hospitalares, enfim, eu vejo lá o símbolo do autismo, eu me sinto muito gratificado. É uma lei de minha autoria que garantiu aos autistas todas as preferências que são dadas às PCDs. Também, eu sou autor do projeto de lei, coautor, inclusive junto com o deputado Maurício Peixer, do projeto de lei que reconhece a fibromialgia, os mesmos direitos de PCD. Não só as preferências, mas os mesmos direitos das pessoas com fibromialgia. Também sou autor do projeto que determina que os hospitais devam ter equipamentos adaptados para obesidade nível 3. Não se fala mais obesidade, outro termo lá que se usava, obesidade nível 3. Tem que ter equipamentos adaptados, desde a maca, a cama hospitalar, adaptados para pessoas nesse nível. E também do autismo, eu sou autor da lei que prevê utilizar o ABA, que é o melhor sistema de trabalho com autismo que existe, que é um termo em inglês, Applied Behavior Analysis, alguma coisa, something like that, alguma coisa assim, que é análise do comportamento aplicado. Certo. Porque o autista, ele não quer ficar isolado. Sim. A criança autista, ela quer estar enturmada, entrosada com a garotada. Então, precisa se qualificar os professores para lidar com isso. Quando o autista tem um surto, quando ele tem alguma coisa que tira do equilíbrio, o professor saber lidar com aquilo, mas não isolar o autista, mas enturmar ele, estar junto com as pessoas, conviver, faz parte do tratamento. E hoje nós vivemos no Brasil e no mundo um número elevadíssimo de pessoas com autismo. Então, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Eu tenho parentes que são autistas, amigos. Na igreja, a gente tem muitas pessoas da igreja que têm filhos autistas. Então, é importantíssimo a gente trabalhar com isso. Temos projetos na área de saúde. Temos projetos também, eu sou autor da lei do 5G, por exemplo. Sim. Que é a lei da tecnologia. Fui presidente, agora sou vice-presidente da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia. O senhor gosta de tecnologia, né? Gosto. E muito. Eu sei. Então, o senhor gosta de tecnologia, isso é muito bom. É nós. E também sobre os esportes? Eletrônicos também, Sim. é de minha autoria. Então. Que reconhece o pessoal como atletas também. Sim. Hoje nós temos no estado muitos campeões mundiais de esportes eletrônicos. A confederação até nos procurou para trabalhar esse projeto. E da lei do 5G,
Nós temos hoje a inteligência artificial, Sim. hoje, em todas as áreas do conhecimento humano, perpassa pela tecnologia. Logo, logo nós vamos ver que o 5G, o que ele fez? Ele fez a internet das coisas, conectou tudo. Hoje você pode, através do seu celular, do seu smartphone, você pode conectar a câmera de segurança do colégio, da farmácia, da escola, da igreja, com a câmera de segurança da rua, da PM. Hoje, porque permitiu que tudo se conecte, entendeu? Que tudo possa conversar, vamos dizer assim, se interligar. E permite também o reconhecimento facial. Hoje a PM já está fazendo isso. Sim. E aqui em Balneário Camboriú, em Florianópolis, em Joinville, a pessoa está andando na rua e a câmera de reconhecimento facial, não, esse tem passagem pela PM lá, é fugitivo de cá, e sem alarde, sem escândalo, sem tiros, a PM vai lá e aborda o cidadão, por favor, o senhor poderia nos acompanhar e tal. Sim. E leva a pessoa para cumprir o que ela deve diante da justiça. Mas não só isso, tem grandes avanços vindo por aí também na área da medicina. Sim. Já a gente vai ver pessoas lá no Albert Einstein, médico de lá, operando aqui no Marieta, operando aqui, entendeu? Direto de lá, porque o 5G ele tirou o delay. E o pessoal da técnica, e o Henrique, né? Isso. Sabe o que é isso, né? O delay, o pessoal do som da igreja sabe o que é? O delay. Lembra que na televisão, antigamente, o pessoal falava assim, agora vamos ouvir o nosso repórter que está lá em Xanxerê, onde deu o tornado e tal. Aí o repórter esperava uns 3, 4 segundos, porque tinha um delay, um atraso. Não tem mais isso. Acabou. Então, vai permitir fazer simultaneamente. Acabou com esse atraso, esse delay. Então, a tecnologia na medicina vai ser um grande avanço. Você vai ver pessoas, por exemplo, que amputaram a perna, ela vai ter uma perna robótica com um tecido muito semelhante à pele humana, que você vai olhar na rua e você não vai dizer que a pessoa tem uma perna robótica. Inclusive, não sei se vocês viram a conversa do Xi Jinping com o Putin, naquele evento que eles estavam lá na Rússia, aliás, na China, e os microfones captaram. O que eles estavam falando? Eles estavam falando sobre a biotecnologia, sobre transplante de órgãos também, que vão ser muito semelhantes aos órgãos naturais. Nós vamos chegar nisso. E num determinado momento da fofoca deles, lá da conversa deles, falaram assim, não, inclusive nesse século, há uma grande probabilidade que nós tenhamos pessoas vivendo 150 anos. Já pensou? Entendeu? Então, a tecnologia, ela avança em todos os sentidos, na sociedade, em todas as áreas do conhecimento humano. A nossa agricultura, o agronegócio, é tecnologia, senão a gente perde competitividade. Com certeza. Não tem mais aquele manual de ordenha de vaca, não tem mais isso. É tudo digital, é tudo tecnologia, senão a gente perde competitividade com o mundo, porque o mercado hoje não tem mais barreiras. Hoje a gente concorre com o mundo. Então, o nosso agronegócio, principalmente aqui em Santa Catarina, que nós temos um grande problema que é logística. Para você ter uma ideia, o custo de logística, o custo de transporte numa empresa, numa indústria, é em média 9% no Brasil. Então, o custo de insumos, de funcionário, tem o seu percentual. Logística, transporte, 9% no Brasil. 7% em São Paulo, que é muito bom de estrada, de rodovia. E aqui em Santa Catarina é 14%. Então, o nosso grande gargalo hoje é logística, é o transporte, embora tenhamos 5 portos e tal, mas o escoamento da produção. Por isso que o governador Jorginho Melo, muito sabiamente, criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e criou a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, que é um modelo que a gente pode utilizar. Mas a tecnologia perpassa todas as áreas. E em cima dessa fala do presidente da China com o presidente da Rússia, hoje no Brasil nós temos mais de 38 mil pessoas que estão com mais de 100 anos de idade. E nós estamos na fila para chegar lá também. Mas com saúde, né? Vamos sim. Né? Eles estão fazendo o gesto aqui para a gente já terminar, mas eu quero só aproveitar, agradecer o senhor, que se o senhor também quiser só falar um minutinho, são 804.043,90 centavos os valores já destinados para Camboriú de recursos? Exatamente, nós temos mais de 10 milhões de reais, eu tenho os dados aqui, certo, destinados à região aqui do Vale do Itajaí. Para você ter uma ideia, nós temos recursos
aplicados mais de R$1 milhão em Balneário Camboriú. Aham. Canelinha vai para R$1 milhão, tem 650 mil e estamos colocando mais 350 mil agora, a pedido lá do nosso querido vereador Leandro Mafro, mais votado da cidade. Olha! Itapema, nós também temos recursos aplicados, mais de R$500 mil, inclusive no hospital de Itapema, no Santo Antônio. Nós temos recursos aplicados em Nova Trento. Tijucas, estivemos lá entregando aquele equipamento Arco em C, que vai possibilitar fazer mais de 100 cirurgias mês no Hospital de Tijucas. Estivemos entregando na Lesc itinerante esse aparelho há umas 2-3 semanas atrás. Também em Porto Belo, nós já temos R$1,3 milhão de emendas pagas. São João Batista, também temos investimentos. Blumenau, Gaspar, Indaial, também R$958 mil de emendas pagas, mais do que vamos colocar para o ano que vem. Pomerode, Rodeio, Timbó, Brusque, Balneário Pissarras, Itajaí, Navegantes, Penha, e aqui em Camboriú já temos de emendas pagas R$804 mil e mais R$200 mil para o ano que vem. Vai dar R$1 milhão de emendas mais de R$1 milhão aqui em Camboriú. E isso até para reforçar o pessoal, que às vezes a gente pensa assim, mas o cara tem que ser nascido aqui. Peraí, tem 295 municípios, só tem 40 deputados. Sim. Não cabe 295 deputados. Então, eu penso assim, ninguém escolheu onde nasceu, mas todo mundo pode escolher onde quer morar, onde quer investir. E eu sou apaixonado por Santa Catarina. A minha região é o estado. A gente tem investimento em todas as regiões do estado, 115 milhões de reais já investidos, e estamos colocando mais 25 milhões para o ano que vem. Vai dar 140 milhões de reais investidos em emendas impositivas para reformar escolas, para centros de saúde, para comprar ambulância, para colocar ar-condicionado nas escolas também, que não é mais um luxo, é uma necessidade. Com certeza. Então, para investimentos em pavimentação de vias públicas, temos muitos recursos e queremos buscar mais recursos ainda por esse estado que amamos, queremos bem, queremos ver cada dia melhor. Nós somos muito gratos pelos valores já enviados e aqueles que vão enviar. Eu quero pedir para o senhor, que a gente precisa encerrar por conta, né, de tudo, que o senhor deixe sua mensagem. A gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir em outro momento. Muito bem, quero agradecer, Suca, a oportunidade de estar com vocês aqui e dizer a vocês que, como pastor, como cristão, nós tem 3 coisas que a Bíblia diz que a gente nunca deve perder: a fé, a esperança e o amor. Não aconteça o que acontecer na nossa vida, nunca perca a fé em Deus, a esperança de dias melhores e o amor para com as pessoas. Quando eu digo que sou apaixonado por Santa Catarina, é pelo nosso povo, pela nossa gente. Nosso povo é diferenciado, nosso pessoal não é acomodado, não é zona de conforto, nosso pessoal quer crescer, quer investir, quer trabalhar, quer gerar emprego, quer fazer a diferença na sociedade. Então, que você possa viver todo o potencial que Deus criou você capaz de ser. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então, você não é incapaz, você é imagem e semelhança de Deus, você é co-criador com Deus. Deus criou o mundo através da palavra. Então, que você possa profetizar na sua vida, criar o seu mundo com o seu vocabulário, declarar sobre a sua vida paz, alegria, fé, esperança, amor, fé em Deus, trabalhar, estudar, se qualificar, se preparar, e Deus vai na frente, Deus vai abençoando. E é possível, sim, a gente tornar o nosso estado cada vez melhor. Nós recebemos uma herança dos nossos pais, nossos avós, que foram lá para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, buscar tecnologias para o nosso estado ser o que é na indústria, no agronegócio, no comércio, em todas as áreas de atuação. E a nossa geração, com todos os acessos que a gente tem condições de fazer mais e melhor, até para honrar o legado que estamos recebendo de um estado de excelência que é o nosso estado. Olha, eu sou muito feliz, muito agradecida, feliz ao John, né? Eu sempre, quando toco no John, eu falo que a gratidão jamais prescreve. O meu primeiro contato com a vida pública foi através do John. O John aprove o meu projeto para Camboriú em cima de emprego e geração de renda. Isso quando ele era secretário de administração. E ali começou a minha caminhada nesse meio. Então, eu repito, a gratidão jamais prescreve. Eu fico muito feliz. Fico feliz de você ter oportunizado. O Papo Top quer ser ponte das novas, né? Daquilo que virá de novo através do seu gabinete.
O John aí é nosso parceiro, tá junto com a gente. Foi o que deu o pontapé inicial do Papo Top e a gente é muito feliz por isso. Então, qualquer novidade, aprovei um projeto de lei, eu acho que o pessoal de Camboriú tem que saber. Ou enviar mais uma verba, eu quero aparecer lá, eu quero dizer para o pessoal de Camboriú, eu quero usar o Papo Top. Então, as portas estão abertas, que o senhor continue amando o nosso município, né, que eu acredito que conheceu mais profundamente através do John, mas que continue amando o nosso município, continue olhando para as nossas crianças com tanto amor. E eu sou muito feliz e grata por essa feliz coincidência do senhor estar aqui com a gente hoje, tá bom? Eu que agradeço e tudo na vida são amizades. Exato. Né? Quem tem amigos tem tudo. Com certeza. O John é um presente que Deus nos deu, está lá conosco no gabinete, tem feito um trabalho de excelência e ele leva muita demanda de Camboriú. Eu imagino. Meu Senhor, toda semana tem coisa de Camboriú, o deputado tem que fazer isso, deputado nós temos que fazer aquilo. O olho dele, quando fala de Camboriú, ele brilha o olho dele. Sim. Então, Deus abençoe o John, a Ana, né, que está precisando de oração também, se recuperando aí uma questão de saúde. E também registrar que a gente tem a parceria também da vereadora Pâmela, que é nossa parceira, pastor Vanderlei Negrete, pastora Gi, que fazem um trabalho assim de relevância aqui na cidade, e muitas igrejas também que são parceiras, também o prefeito Pavan, que é um parceiro, a prefeita Juliana, o vereador Ricardinho também, que é nosso parceiro, o pastor Wagner em Itapema, o pastor Ivan Tobes em Itajaí. Então temos muitas parcerias aí na região toda, e o meu irmão, que é o Jorge Mioto, ele mora em Camboriú, investe em Camboriú. Olha. Ele tem uma empresa, ele até me convidou para ser sócio dessa empresa na época. Ele ia colocar M3, que é empresa que fornece matéria-prima para a indústria gráfica, eles importam da China também. E ele me convidou, mas eu, como não tinha muito tempo, tantas coisas, aí ele colocou M2, ele e o meu outro irmão, o Valdeci. E é aqui. Em que? É aqui, a empresa que legal. dele é aqui em Camboriú. É investidor também, muito trabalhador. Vamos trazer ele aqui no Papo Top? Toda uma parceria aqui com a cidade, e que Deus abençoe também o presidente do Conselho de Pastores, né, o pastor Vilmar, muitos parceiros aqui em Camboriú, Balneário Camboriú. E quando estiver pela região, conheça a Igreja Presbiteriana, na qual eu congrego. Vamos lá. Então vai ser o pastor Fernando, com certeza vai receber com muito carinho. Já esteve aqui também falando de uma viagem missionária que foram à África. Construíram lá uma igreja. Foi muito lindo, ele esteve aqui contando essa história. Então, quando o senhor estiver aqui num dia que tiver culto, né? Vamos visitar a Igreja Presbiteriana. Querido, muito obrigada novamente. E eu desejo a você uma semana abençoada, cheia de Deus. Nós nos vemos na próxima segunda-feira. O tempo passa assim, num piscar de olhos, e eu te encontro na próxima segunda-feira aqui, se Deus quiser. Piscou a segunda-feira. Uma boa semana, um abraço. Tchau pra você.